Olá, pessoal. Chegamos a mais uma aula sobre globalização. Uma sequência de aulas pautada na questão da economia, né? Da produção econômica, do avanço industrial. E hoje estaremos falando sobre os setores econômicos e a globalização. Bom, há três setores econômicos: o setor primário, né, questão da produção das matérias-primas, o setor secundário, transformação das matérias-primas em produtos industrializados, e o setor terciário, né, a venda desses produtos, né, e também os serviços, comércio e serviços. Bom, nós temos então, se nós temos três setores econômicos, a gente vai ter uma distribuição da população economicamente ativa nesses três setores. Bom, o que é população economicamente ativa antes? São pessoas empregadas ou à procura de emprego, né? Que tem uma concentração, segundo diferentes países e seus desenvolvimentos, no contexto aqui a seguir. Entre os países subdesenvolvidos, né, porém aqueles que possuem nível industrial, os emergentes, por exemplo, você vai ter a concentração da PEA no setor primário, né? O setor é basicamente que concentra grande produção primária, né? A agricultura, e quando o país ele é muito pobre, basicamente sobrevive daquela agricultura extremamente pobre, extremamente atrasada, a agricultura de subsistência, aquela que as famílias produzem basicamente para subsistir. Se não produzir, morre literalmente de fome. Complicado. E aí, onde os países africanos, por exemplo, na ampla maioria dos extremamente pobres pelo mundo estão mergulhados. E você tem os países desenvolvidos, né? Que a população economicamente ativa, ela se concentra no setor de serviços, comércio e serviços, setor terciário. Porque, gente, pensa bem, com a grande concentração de alta tecnologia, você vai ter a produção de bens primários não pautada nos países desenvolvidos. Você vai ter a produção de bens primários pautada nos subdesenvolvidos, né? Então não são os desenvolvidos que vão trabalhar com o setor primário. Então o setor primário é descartado. Setor secundário. O setor secundário industrial, as indústrias, elas são de alta tecnologia. Então você tem o processo de máquinas, você tem o processo do desemprego estrutural. As máquinas cada vez mais fazendo o trabalho dos humanos. E essa alta tecnologia gerando desemprego estrutural faz com que haja uma concentração de mão de obra, pessoas literalmente trabalhando, população economicamente ativa no setor terciário. Aí você tem um breve histórico na questão do Brasil. Como está a população economicamente ativa distribuída no Brasil? Nós temos aqui no Brasil 60% de concentração no setor terciário. Nós também vemos, não só no Brasil, mas nos países emergentes, uma concentração de PEA no setor terciário, pelos mesmos motivos. Se nós temos industrialização, né, e a industrialização muitas vezes pautada pelas multinacionais dos países ricos vindo para cá, para os países emergentes, né, à procura de pagar salários menores, isenções fiscais, etc. Somos o paraíso das multinacionais. Então você tem também a industrialização sendo brasileira ou multinacional, você também tem a industrialização pautada em recursos tecnológicos. Então, a industrialização mundial, ela não vai ser capaz de empregar a ampla maioria da população, né? Então você tem basicamente a mão de obra também nos países emergentes
concentrada no setor terciário, só que tem um grande diferencial. Nos países subdesenvolvidos, você vai ter uma mão de obra informal elevada. Você vai ter, o trabalhador está concentrado no setor terciário, mas é aquele trabalhador camelô, aquele trabalhador informal, né? Aquele trabalhador que vai vender bala no trem, e isso é um problema sério, sem direitos trabalhistas, sem salário assegurado, a precarização da mão de obra a gente vê em demasia nos países emergentes como o Brasil, né? Possuindo baixos salários ou nem salários sequer possuindo com essa mão de obra baseada em serviços como ambulantes, né, de rua. Então, você, com os emergentes, tendo na sua tecnologia a sua tecnologia, a produção tecnológica do seu próprio país em si é baixa, e isso gera uma submissão, né, tecnológica dos emergentes aos países mais ricos. Com isso, o que eu já comentei, o desemprego estrutural, onde a tecnologia sobressai em contrapartida tomando muitos empregos. Hoje você vai no shopping, você vai pagar o seu estacionamento, você paga para uma máquina, né? Cada vez mais a gente vê isso. Então o desemprego está avançando, sendo dominado, comandado cada vez mais pela ocupação das máquinas. E aí? Se cada vez mais você vai ter os empregos elementares sendo substituídos, o que você precisa fazer? Você precisa estudar, você precisa especializar, aumentar a qualificação, a sua qualificação profissional, a sua mão de obra tem que ser mais especializada, porque hoje o mundo moderno possui uma grande exigência de conhecimento especializado e maior qualificação da mão de obra. Porque se as máquinas estão substituindo os empregos, vai ter aquele que conserta a máquina, vai ter aquele que coloca o software da máquina. Então, o emprego intelectual é o grande emprego do século XXI. Estude, prepare-se. Isso que está sendo feito aqui não é brincadeira. Precisamos avançar na educação. Pessoas e países. Ok, pessoal? Então chegamos ao fim de mais uma aula e estaremos dando continuidade sobre a industrialização e os debates históricos da industrialização mundial e no Brasil. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima aula.